agora, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um tema novo para colocar para vocês. E o da próxima semana, que é dia 27, excepcionalmente, a gente vai fazer às 10 horas da manhã. Até por motivo do palestrante, a gente fez essa diferença de horário aí. O nome do webinar vai ser Reação versus Resposta. Qual a sua postura diante do que lhe é revelado ao longo da vida pessoal e profissional? Essa palestra vai ser feita com o Luiz Campino. Tá? Então, queria convidar vocês. A gente já vai começar a divulgar a imagem, o link para a gente poder fazer as inscrições. A partir de amanhã a gente já consegue, né, Rafael? Para fazer. Queria agradecer aos nossos patrocinadores que foram passando aí, né? Conforme a gente foi entrando, a gente foi vendo o nome dos patrocinadores. Eu vou pedir que a partir de agora a gente feche os microfones. Se tiver alguma pergunta, a gente coloca no chatzinho e o Rodrigo, no final da palestra do Kleber, ele irá fazer as perguntas para o Kleber responder. E depois, no finalzinho, quem quiser, né, esqueci de colocar no chat, levanta a mãozinha que a gente também vai dar tempo para ter essa resposta, tá? Kleber, seja bem-vindo, hipnotize todo mundo que você quiser, tá? Eu queria que você fizesse uma breve apresentação tua aí, vamos dar início aí ao nosso webinar de hoje, tá bom? Muito obrigado, Edmara. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Quem aqui já me conhece aqui da RH Leste Fluminense, tirando o pessoal da direção, naturalmente, coloca aqui, eu já te vi. Escreve aqui para mim, para eu saber. Pode colocar aqui no chat. Vamos lá, gente. Para vocês entenderem aqui, quem não me conhece ainda, eu sou profissional da área de desenvolvimento humano já há 20 anos, oficialmente, exclusivamente disso. Mas já trabalho com treinamento já há uns 26 anos, mais ou menos. Então já faz parte da vida. Marcos, maravilha. Marcos da Playcipa, claro. Então, aí eu quero falar para vocês sobre uma coisa muito importante para vocês. Porque hoje em dia está cada vez mais difícil a gente treinar as pessoas. É verdade ou não é? Eu sempre digo, me desculpe, eu sei que tem gente de todas as áreas do RH aqui, mas eu sempre falo que a área de desenvolvimento humano é a mais nobre do RH. Porque qualquer coisa que você faça pelo colaborador acaba no dia que ele sai da empresa, exceto o desenvolvimento. Ali você muda a vida da pessoa para sempre. E hoje em dia, como a gente está nessa era da informação, as pessoas bombardeadas por dados e informações por todos os lados, elas não conseguem prestar tanta atenção. Elas olham para você e você está falando um monte de coisa, elas estão pensando em outra coisa, estão pegando o celular e vendo um vídeo lá no YouTube, estão vendo coisas no Instagram, elas não se concentram. Então, cada vez mais, ajudar as pessoas a aprender é mais desafiante. Então, por que eu quero trazer essa ferramenta para vocês? Porque a hipnose, apesar de todos os mitos, das balelas que se falam, vamos desmistificar tudo nos próximos minutos, rapidamente, é uma ferramenta poderosíssima para a gente otimizar a aprendizagem das pessoas. E quando eu falo aprendizagem, eu não estou falando aprendizagem de conteúdo conceitual. Eu estou falando aprender novos comportamentos, melhorar os resultados, desempenhar melhor a sua função no dia a dia. Então, eu vou pedir para vocês, primeiro, se despirem dos preconceitos aqui com a hipnose. Eu vou explicar tudo isso, eu vou explicar um pouquinho da minha história, como é que ela entrou na minha vida. Mas entendam que é uma ferramenta muito boa, aplicável e ética, e não tem nada de misticismo, não tem nenhuma dessas balelas. Mas deixa eu começar contando para vocês como é que a hipnose entrou na minha vida. Ela entrou na minha vida em 1984. Eu tinha 12 para 13 anos de idade. Não façam a conta, por gentileza, para descobrir quanto é que eu tenho hoje. Mas, na época, a hipnose era proibida no Brasil. Eu fiz um curso que se intitulava um curso de meditação dinâmica. Na época, eu curti o curso, muito legal, foi bacana desfrutar um pouquinho dessas coisas. Entretanto, eu não tinha maturidade ainda para aproveitar tão bem aquilo. Só que, alguns anos depois, quando eu entrei na faculdade, a minha história, tem gente que deve conhecer a minha história, né? Eu vim de uma família classe média baixa, mas eu conquistei uma bolsa na PUC, na prova lá do vestibular. Minha família jamais teria dinheiro para pagar a PUC para mim. E aí eu consegui a bolsa na prova do vestibular, só que para manter a bolsa eu tinha que manter as notas sempre altas lá dentro. Isso me botou num estado de nervos tremendo. E chegou uma época que eu não conseguia mais dormir. Eu ficava muito tenso. Nossa, eu tenho que ir bem na prova, eu tenho que ir bem na prova. Deixa eu ver se eu consigo mutar o microfone de todo mundo aqui. Peraí, só um minutinho.
Não, eu só consigo me mutar. César, por gentileza. Dá um mute em todo mundo aqui, você consegue? Pessoal, quem está com o microfone aberto, por gentileza, fecha um pouquinho. Está tendo retorno aqui dos desafios domésticos de cada um. Então, vamos lá. E eu comecei a não conseguir dormir. E aí, quando eu comecei a não dormir, comecei a recorrer às receitas caseiras, né? Primeiro leite morno, daqui a pouco o chá de camomila, e aí o suco de maracujá, que no começo funcionavam, depois não funcionavam mais. Aí comecei a tomar aqueles fitoterápicos para dormir. No começo funcionava, depois não funcionava mais. Não dormia, comecei com os remédios tarja preta. Fui no médico, o médico me receitou um remédio tarja preta. Comecei com o remédio fraquinho, fui tomando cada vez um remédio mais e mais forte. Aumentava a gravidez dele. E eu terminei tomando um remédio chamado Roupinol. Roupinol é um remédio fortíssimo que esses mal intencionados utilizam para dar boa noite Cinderela nas vítimas. Eles botam na bebida da vítima, toma aquilo, apaga. E a pessoa chapa, desmaia de vez, não tem jeito. E eu dormia. Só que no dia seguinte eu acordava podre, massacrado, destruído. E eu não conseguia aproveitar. Aí eu me lembrei que há alguns anos atrás eu tinha feito um cursinho de uma tal de meditação dinâmica. Então, o termo hipnose só foi permitido no Brasil em 1990, né? O Fernando Collor liberou. E aí eu resolvi refazer o curso. E aí eu refiz o curso, procurei onde é que estava, fui lá. Na época era o Silva Mind Control, né? Que na década de 80 ele foi muito forte, na década de 90 já estava muito desconhecido, as pessoas já não lembravam mais, estava muito pequenininho, estava minguando. Mas eu refiz o curso e em menos de uma semana eu me livrei de vez dos remédios para dormir. E desde então, desde 1990, 1991, nunca mais precisei de remédios para dormir. E a hipnose começou a fazer diferença na minha vida. Eu comecei e aí nessa época eu estudei, fiz a minha faculdade na área técnica. Tempo depois eu comecei a trabalhar e sempre comecei a estudar coisas novas a respeito disso para o meu desenvolvimento pessoal. Fui aprendendo várias técnicas novas, fiz várias escolas um pouco mais esotéricas falando sobre isso. Fiz algumas escolas mais científicas, estudei com o Dr. Paulo Paixão, doutora Sofia Bauer. E aí, no começo do milênio, eu comecei a ver novas vertentes da hipnose e saí viajando pelo Brasil procurando os caras que eram feras e aprendendo com eles. Eu comecei a ver que ela poderia ser aplicada em várias outras vertentes da minha vida. Em 2003, eu fiz minha formação em coaching com Joseph O'Connor, né, da International Coaching Community. E uma coisa martelou muito na minha cabeça, que o Joseph destacava o tempo inteiro que coaching não é terapia. A gente não pode misturar, botar as duas coisas no mesmo balaio. E eu sabia que a hipnose era uma ferramenta poderosíssima e não queria fazer terapia por uma questão ética. Quem trabalha com coaching, trabalha com terapia, ok, respeito, mas na minha concepção, eu prefiro deixar a terapia para quem é especialista no segmento. E eu queria adequar as ferramentas que eu tinha. Eu confesso a vocês que as ferramentas de hipnose que eu estudei e fui adequando ao longo do tempo vieram da hipnoterapia. Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho a distinção e como é que eu trabalho para não entrar nesse viés terapêutico e por que é melhor não entrar no viés terapêutico quem trabalha com desenvolvimento, tá? Mas enfim, e aí eu fui procurando os melhores no Brasil, fiz alguns cursos até fora, com pessoas lá de fora também, viajei um pouquinho pela América Latina e fui conhecendo novas ferramentas. E aí começou o boom da hipnose na internet, né? Começou todo mundo a falar muito da hipnose, começaram a desmistificar um pouco a questão da hipnose e começaram a banalizar também. Então a hipnose começou a ser uma solução caseira que todo mundo utilizava, todo mundo era expert. E eu sabia e eu confesso a vocês que nem sempre, mas muitas vezes eu não usei o nome hipnose num trabalho organizacional. Eu falava muito em meditação, eu falo muito em estados ampliados de concentração, porque tinha um preconceito muito forte. E hoje isso está acabando. Mas enfim, e aí eu comecei a utilizar outras técnicas e ferramentas para otimizar a aprendizagem das pessoas, da hipnose, né, para otimizar a aprendizagem das pessoas de novos comportamentos. E eu fui experimentando isso em várias empresas. Então, por exemplo, Petrobras, Eurofarma, Marinha do Brasil. E a gente utilizando como técnicas meditativas e comecei a ver que os resultados eram sensacionais. A gente foi fazendo algumas estatísticas e a gente conseguiu identificar que, em média, a gente conseguia acelerar a mudança de comportamento em até 5 vezes num processo de coaching, num processo de treinamento. Isso era muito significativo. Então, claro que todas essas minhas análises eram muito superficiais. Aí o que eu fiz? Eu precisava de uma análise mais técnica. Entrei num doutorado lá na Unesp, em São Paulo,
onde foi muito curioso o caso, né? Na verdade, meu orientador é o José Messias, ele é professor convidado em Harvard, no MIT, e ele trabalha muito com a neurociência. E ele contou a história dele, né? Quando eu comecei a explicar para ele qual era a minha linha de pesquisa, eu comecei a pisar em ovos, né? Eu falei assim, cara, eu não posso falar hipnose porque o cara vai achar que eu tô louco. Então eu tenho que explicar o modelo de concentração, como é que funciona e tal. E eu estou explicando para ele a concentração, e aí, em um determinado momento, ele me interrompeu e falou assim, Kleber, deixa eu te contar uma história aqui minha. Eu vim estudar em Guaratinguetá, quando eu prestei meu vestibular. Minha família era pobre e meu pai se esforçava muito para me bancar aqui, só que era músico, eu tocava na noite. E eu não tinha cabeça para estudar. E eu comecei muito mal, reprovei um monte de coisa, meu pai ficou muito triste comigo. E eu encontrei na casa do meu pai um livrinho de auto-hipnose. Olha que coisa, e como é que as coisas vão conspirando para tudo isso acontecer. E eu comecei meus estudos de doutorado. Confesso a vocês que eu tive que dar uma pausa no doutorado esse ano, então tiveram outros complicadores aqui que eu precisei pausar, ainda vem essa questão da pandemia, mas eu vou voltar. E eu comecei a trabalhar essa pesquisa desenvolvendo a hipnose em aspectos, numa vertente muito diferente. Eu pesquisei as várias bases científicas no mundo e você só encontra a aplicação dela voltada nas bases científicas, né, para terapia, para aprendizagem de idiomas e no máximo, para memorização. Só. Então, nesse modelo comportamental, a gente não encontra modelos científicos para isso. Então, eu vinha começando essa minha pesquisa, tem alguns pequenos dados, mas ainda tem muito a se descobrir, a se reinventar sobre isso. Mas, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Vamos entender o que é a minha leitura da hipnose, que é uma coisa que ainda não tem. Se você procurar várias bases científicas, as pessoas têm conceitos diferentes a respeito disso. Como é que eu fiz essa leitura baseada na neurociência? Eu chamo tudo isso de estados ampliados de concentração. Tem algum psicólogo aqui? Se tiver psicólogo, escreve aqui. Eu sou psicólogo. Escreve aqui para mim. César, Karina, legal. Vocês devem falar assim, você está querendo dizer estado alterado de consciência, porque é o que vocês veem lá na psicologia, né? Só que o estado alterado de consciência é uma palavra perigosa, porque o bêbado e o drogado estão em estados alterados de consciência. Eles estão no estado alterado, a consciência dele está alterada quimicamente por isso. Então, não necessariamente eles estão no estado de aprendizagem. E o que eu buscava? Justamente a aprendizagem. E aí eu arrumei esse rótulo, né, de estado ampliado de concentração, até porque era uma forma fácil de entrar nas organizações, enquanto ainda era muito preconceituoso isso, né? O termo hipnose. E aí eu falava, a gente leva as pessoas ao estado alterado, ampliado de concentração. E para todo mundo isso é muito natural. Porque quando você, desde que era criança, você queria estudar, o que você fazia? Você se fechava no quarto, pedia para o irmão mais novo calar a boca, desligava a televisão. Você precisava ampliar a sua concentração. E esse é o princípio básico da hipnose. Você leva as pessoas a um estado de concentração muito elevado. Dentro desses estados ampliados de concentração, eu categorizei um pouquinho, preparei aqui um... Opa! Pode habilitar meu sharing aqui, por gentileza, César? Ele está habilitado já, o Kleber, é só você ir direto. O host desabilitou o screen sharing do participante. Deixa eu botar você de host aqui, só um minuto. Beleza. Co-host. Opa, isso, espera aí. Aí, Kleber, você é co-host agora, você pode... Beleza, maravilha. Obrigado, César. Então, vamos lá. Como é que eu classifiquei esses estados ampliados de concentração? 3 níveis. Tem os estados amenos. Por exemplo, agora tem gente que está concentrado, prestando atenção no que eu estou falando, porque eu estou falando sobre algo que é curioso. Tem gente que está prestando atenção no WhatsApp porque está uma mensagem pipocando, isso chamou a tua atenção. A tua concentração foi desviada e foi aumentada, amplificada para esse estímulo. Então, isso é um estado ameno. Você está com uma concentração mais leve, prestando atenção nessa mensagem que vem. Então, isso acontece com técnicas de apresentação convencionais. Quando você está assistindo um filme no Netflix, meia boca, mas você está lá acompanhando a história dele. Você está assistindo um jornal, você está numa conversa interessante. Você está no estado ampliado de concentração. Esse é o primeiro estágio. Quando você está no estado ampliado de concentração, a tua absorção, a tua aprendizagem já é um pouquinho mais favorecida. E quanto maior a tua concentração, mais favorecida ela é. Eu vou explicar um pouquinho depois, de uma forma bem simples, a neurociência dessa aprendizagem, né? Como é que ela acontece.
Tem os estados intermediários, onde a sua concentração se torna maior, onde seu comprometimento é mais efetivo. Por exemplo, nos processos de coaching, de mentoring, nos diálogos terapêuticos, a pessoa está mais envolvida emocionalmente naquilo. Então a atenção dela tem um caráter diferenciado. Ela está muito mais voltada para aquele conteúdo, para aquela abordagem, porque ela entende o valor maior daquilo. Então ela se concentrou mais naquele processo. Isso acontece no que a gente chama da hipnose conversacional também, mas eu não vou falar muito sobre isso hoje, senão eu fico realmente até meia-noite. Aí é mais detalhado, tem umas sutilezas maiores. A Edmara já sabe que eu falo muito. Então, e em momentos que você tem uma conexão emocional maior na conversa. Então você está falando com o teu filho, no momento que você fala assim, nossa, que bonitinho isso que ele fez. Então você está muito mais atento aos detalhes dos movimentos, daquilo que ele faz. E tem os estados de concentração os estados ampliados de concentração avançados, que você encontra nos estados meditativos e nos estados hipnóticos. E aí, muita gente da hipnose fala hipnose e meditação é a mesma coisa. Vamos lá, são coisas muito parecidas, mas não são iguais. Lembro uma vez eu dava aula num curso de RH numa faculdade, e a coordenadora, que era psicóloga, começou, eu falei que ia fazer uma atividade de hipnose no final, ela falou, não, que absurdo, não pode de forma alguma, que hipnose é um absurdo, essa coisa não se faz. Eu falei, tá, tudo bem, então vou fazer uma coisa meditativa só, pode? Ah, não, nossa, meditação é maravilhoso, eu pratico. Eu falei, olha, você está falando praticamente a mesma coisa. Ah, não é? Eu falei, é praticamente a mesma coisa. Vamos entender aqui, é bom que a gente já vai derrubando alguns mitos da hipnose. Qual é a diferença da hipnose para a meditação? Pela neurociência, a única distinção que eles encontraram entre um e outro é que são dois estados onde a sua concentração está extremamente ampliada. No estado meditativo, você está num estado muito contemplativo. A tua cabeça, a tua mente está num estado muito mais tranquilo do que no estado hipnótico, que é um estado ativo de programação mental. Por você estar no estado mais contemplativo, você produz muito mais um neurotransmissor, um hormônio chamado oxitocina, que gera uma sensação de bem-estar muito grande. Na hipnose, por você estar trabalhando ativamente o teu cérebro em mudanças de percepções contínuas, o teu cérebro não produz tanto ocitocina, claro que ele vai acabar produzindo, mas produz muito pouco. Ou seja, você não sente tanto o bem-estar que você sentiria na meditação. Entretanto, você promove mudanças muito mais rápidas. Mas, na essência, o estado mental, a frequência cerebral é exatamente a mesma. E mais, se você trabalhar muitas respirações profundas, um exercício para vocês, fiquem tranquilos, ninguém vai entrar em transe por causa disso. Pedir para vocês contarem até 3 enchendo o peito de ar. Mas enche bastante o peito de ar, segura, conta até 3, solta, contando até 3. Faz isso mais 2 vezes. Conta até 3, enchendo o peito de ar. Segura, contando até 3. Solta, contando até 3. Faz isso mais uma vez. Se você se sentiu mais tranquilo fazendo isso, escreve eu aqui. Escreve aqui no chat, eu. Cadê o chat? Perdi a janelinha do chat. Não sei onde é que foi parar. Aqui, chat. Maravilha. O que a gente fez? A gente falsificou um processo meditativo. Porque quando o seu pulmão infla, ele comprime ligeiramente o seu coração. Isso faz com que ele estimule o teu nervo vago e comece a produzir ocitocina. Ou seja, se você trabalhar respirações profundas frequentes no estado hipnótico, você consegue produzir também sensações de bem-estar. Então, as pessoas que têm preconceito contra o estado contra a hipnose e aprovam estados meditativos, então fiquem super tranquilos que não está acontecendo absolutamente nada de tão diferente assim no estado hipnótico. Ok? Então vamos lá. Agora que eu expliquei o que é a hipnose, e que eu espero que vocês tenham percebido que, na verdade, é só um estado de concentração ampliado, e se eu estou mais concentrado, eu aprendo melhor e mais rápido, simples assim, eu acho que já derrubei vários dos mitos, né? Mas vamos falar algumas coisas aqui dos mitos da hipnose, que as pessoas falam para nossa, porque na hipnose a pessoa está sob controle do hipnotizador. Balela. Ela está sob a condução, ela se permite ser conduzida pelo hipnotizador. Kleber, mas então o hipnotizador pode fazer o que a pessoa quiser com a pessoa?
Não é bem assim. Vamos entender uma coisa. Um bom comunicador convence você de fazer um monte de coisa. É verdade ou não é? Um vendedor convence você a comprar coisas que você não queria. Então, o cara no processo hipnótico, aí tem gente que fala assim, você não faz o que você não quer. Tecnicamente está certo. Tem algumas coisas esquisitas aí no meio, que aí eu não vou falar aqui nessa live, vocês me perdoem, eu falo só para quem já é hipnotista e que eu tenho uma certa confiabilidade, mas o cara que convence qualquer um, independente do estado mental da pessoa. Essa é a verdade. Então, tem gente que cai na lábia de político, não vou citar políticos ou política aqui, mas acredita veementemente porque o cara disse alguma coisa e você falou, nossa, muito legal, e você acredita nessa pessoa. Se você acredita no hipnólogo e que ele vai te conduzir num caminho e ele te conduz num caminho equivocado, existe o risco? Existe. Como existe esse mesmo risco na terapia, como existe esse mesmo risco no treinamento, como existe esse mesmo risco no papo de botequim, que a pessoa te convence de uma coisa e você não era aquilo que você queria. Então, isso é uma infantilidade, tá? Então, não precisa ter esse risco. O Fábio Puentes, é um dos hipnólogos mais famosos aí do Brasil, né? Mais antigo. Isso aí, Jane. Tem gente que encanta no convencimento. Então, esse é o mesmo risco. O hipnotista se te encantar com alguma coisa equivocada, o risco é o mesmo. Agora, se chegar uma pessoa, se eu hipnotizo o Rodrigo aqui que tem medo e fala, Rodrigo, vou te hipnotizar, você vai tirar a roupa. Ele não vai tirar a roupa porque ele não quer tirar a roupa. O senso crítico dele vai disparar na mesma hora, vai dizer, pô, Kleber, sai fora, seu mané. Ele vai abrir os olhos e vai falar, cara, sai daqui, não confio em você. Eu falei aqui para o pessoal que estava começando, né? Eu fiz uma brincadeira com a minha esposa, que eu deixei ela sem voz há muito tempo, ela ficou com raiva, ela não me deixa mais hipnotizá-la, simples assim. E aí meus amigos chegam aqui, hipnotizam ela e ela não deixa que eu faça. Então a pessoa reage, ela vai bloquear você de alguma forma. Kleber, mas ela chegou a ficar sem voz. Chegou, mas é uma outra questão. Isso daí eu falo posteriormente, quando acabar a live, a gente fala nessa questão aí no bate-papo, como é que acontece esse fenômeno do show, tá? Então, o show da hipnótico é uma coisa que às vezes assusta muita gente. Gente, qual é a armação? Não é armação, acontece, mas é um outro contexto. A pessoa está predisposta a brincar, a participar, enfim. Depois da apresentação, a gente fala um pouquinho sobre essas questões, tá? Então, não existe esse risco. O risco é um hipnotista despreparado, mal preparado. E isso, infelizmente, acontece bastante, tá, gente? Vou falar daqui a pouco os casos, porque são os perigos. Então, qual o grande perigo na hipnose? Kleber, você falou que faz hipnose online. Se cair a conexão, a pessoa fica no transe o resto da vida? Até a conexão voltar? Claro que não. É um estado de concentração avançado como outro qualquer. Como quando você está assistindo o teu programa lá no Netflix, você está assistindo aquele filme O Poço, aí você está super concentrado no poço, tentando entender, falando, caramba, olha que conexão isso faz. E quando acabar o filme, você não continua vidrado olhando para a tela. Isso não acontece. Se faltar luz, você simplesmente volta ao normal, volta para o teu mundo. Acabou o estímulo, a pessoa volta. Se parar o estímulo por qualquer razão, caiu a conexão. Jane, dá para fazer online, dá para fazer muito bem. Eu vou falar depois sobre atendimento online, como é que ocorre, como é que pode ocorrer, como é que as pessoas fazem e como é que eu gosto de fazer. Porque eu não gosto de estar fazendo e ficar picotando a conexão por alguma razão online, ter algum empecilho. Mas no finalzinho eu comento sobre isso, me cobra, tá, Jane? Então, pode ser feito online, não tem problema nenhum. O que eu preciso fazer? Simplesmente estimular a atenção da pessoa. Estimulei a atenção, canalizei a atenção dela para algo, ótimo, maravilhoso. Eu começo a trabalhar, conduzir o cérebro dela dentro de um processo. Quando ela se permite caminhar junto com você neste processo, ela para de questionar o que está acontecendo, então, tecnicamente, rebaixa o senso crítico, você para de racionalizar demais, reduz a ação no neocórtex. Eu vou evitar essa verborragia neurocientífica, tá, gente? Desculpa, às vezes sai. Mas você para de trabalhar tanto o teu lado racional, nessa parte frontal aqui do teu cérebro. Você se permite conduzir, naturalmente, como quem se permite assistir um filme e se deixar levar pela história. E aí você começa a trabalhar esse processo de uma forma muito rápida e efetiva. Então, não existe perigo nenhum. O perigo é um hipnotista que pode ser mal preparado, pode ser picareta, pode ter alguns complexos que prometem milagres da noite para o dia que não acontecem, e aí gera uma frustração, pode gerar um bloqueio emocional na pessoa por conta disso, ok? Mas não existe risco nenhum da hipnose sendo bem feita. Eu falei um pouquinho para vocês
eu comecei entrando nessa questão neuronal aí, como é que acontece. Então, deixa eu explicar de uma forma bem simplificada como que é a nossa aprendizagem. Como é que funciona a aprendizagem no nosso cérebro? Deixa eu ver se eu rabisco aqui para vocês. Deixa eu pegar um pilô aqui e vou rabiscar esse quadro aqui atrás. Espera aí. Deixa eu achar meu apagador. Tá aqui. Eu disse que a hipnose é um instrumento poderoso da aprendizagem. Como é que acontece a aprendizagem no nosso cérebro? Vamos supor que esse feijão que eu desenhei aqui é o nosso cérebro. Eu vou fazer uma ilustração de trilha neural. Tá? Trilhas neurais são coisas pequenininhas, minúsculas, rebuscadas, mas para a gente poder enxergar e entender, uma trilha neural, na verdade, é uma mensagem que passa de neurônio para neurônio através das sinapses, construindo aquela trilha. E já se provou que isso chega, inclusive, a produzir células, se a conexão for muito intensa. É o que a gente chama de neuroplasticidade, nosso cérebro muda o formato. Mas o que é isso? Vocês estão aprendendo uma coisa nova, vocês recebem um estímulo. Então, essa nova mensagem, que toque, por exemplo, esse pedaço do teu cérebro, ela caminha pelo teu cérebro. Lembrando, ela caminha a nível celular, numa coisa rebuscada, mas para a gente enxergar, vou fazer um caminho longo aqui, que são os pulsos elétricos dos teus neurônios transmitindo essa mensagem. O teu cérebro tem uma energia limitada. Quanto mais coisas você está pensando ao mesmo tempo, menos energia você tem para construir essa trilha daqui. Agora, se você agora parar de pensar na panela que está no fogo, se você parar de pensar na novela, no jornal, você vai desligando algumas lâmpadas no teu cérebro, o teu cérebro tem mais energia para construir esta trilha daqui. E aí ele começa, é como se botasse mais operários na construção dessa trilha, desse caminho neural. E eles vão trabalhando essa aprendizagem. Isso, na verdade, Tadeu, tem uma questão de foco. Na verdade, tem alguns elementozinhos a mais, tá? Não é só foco. Eu falo que a gente tem... Estou fugindo um pouquinho aqui do tema, mas é pertinente. Estou fugindo sem fugir. Como é que a gente aprende efetivamente? Eu brinco sempre o seguinte: será que a gente aprende? Só um minutinho, Gênesis, te digo, a gente não desliga totalmente, mas eu falo já sobre isso. Você fala assim, será que a gente aprende? Primeira coisa é o S do será, que é o significado daquilo que você está absorvendo. Significado. Então, se eu estou falando algo para vocês e vocês estão entendendo de outra forma, não adianta eu falar que 1 mais 1 é 2 enquanto vocês estão entendendo que 1 mais 1 é 10. Porque às vezes a gente explica do nosso jeito e não da maneira que a pessoa entende. Então, o significado que ela constrói é importante, a emoção. Então, se tem uma carga emocional muito forte, a aprendizagem é muito maior, muito mais rápida. Se a carga emocional é pequena, a aprendizagem é mais lenta. Então, por exemplo, a pessoa que quer aprender, todo o comportamento eu leio como aprendizagem, tá, gente? A pessoa quer aprender a parar de fumar. Fala, caramba, agora eu tenho que parar. E ela para de fumar do nada. Porque a carga emocional é muito forte. O outro elemento é a repetição. Então, quanto mais você repetir isso, você vai pisoteando o mato. Eu brinco que a trilha neural é mais ou menos como aquela trilha que a gente faz na Floresta da Tijuca, né? A trilha, o que é? As pessoas pisotearam o mato e demarcaram uma trilha. Quanto mais você pisoteia, mais é fácil para o teu cérebro seguir aquele caminho. Ele vai gastar menos energia com isso. E o último, sim, que é a atenção, que é o foco que falaram aqui. Então, um acrônimozinho para a gente lembrar é o será. É o significado, a emoção, a repetição e a atenção, que o Tadeu falou, que é o foco. Então, Giane, a gente não consegue desligar completamente o nosso cérebro. Tá? Não dá para desligar um botãozinho. Mas a gente consegue desligar alguns estímulos externos. Por exemplo, quando eu direciono a sua atenção intensamente para algo, você automaticamente esquece outras coisas. Vamos fazer um exercício aqui rápido. Percebe um pouquinho como é que estão os seus pés agora. Percebe os seus pés, eu não sei se estão apoiados no chão, se estão na cama, se estão dentro do sapato ou se não estão.
Tenta perceber quais são as sensações que você sente hoje no seu pé, agora. Eu não sei se o calor do calçado, se você está descalço, sentindo um leve vento batendo nos seus pés. Percebe como eles estão agora. Quem sabe estejam um pouquinho doloridos, porque você pode ter feito muitas coisas ao longo do dia. Quem sabe estão tranquilos e relaxados, não importa. Percebe a sensação que está agora nos seus pés. Enquanto eu pedir para você direcionar sua atenção para os seus pés, provavelmente a maioria de vocês parou de pensar na televisão, parou de pensar no que vai ser a janta. O que eu fiz? Eu desliguei esses outros estímulos, direcionando a atenção para os pés. Então, eu não desligo completamente. Eu direciono a atenção para aquilo que eu quero. É simples assim. Então, não tão simples assim, mas o processo é muito simples. Joia, Jane? Tranquilo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente... Opa, Tadeu Pereira Lima, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Só Tadeu Mendonça, não tinha nem Pereira Lima, que eu não ia adivinhar nunca. Que bom que você está aqui. Então, gente, qual é a grande questão aqui? Eu preciso simplesmente reforçar essas trilhas neurais. Então, se o estado de hipnose é o estado... eu tô ainda projetando a tela. Vocês estão vendo a tela aqui que eu tô compartilhando o slide, né? Vocês não estão vendo o que eu escrevi na tela, não, né? Perdão, fiz besteira aqui. Sim, eu tô vendo, porque eu mesma coloquei você na principal. Ah, tá bom, você viu o quadro? Ah, tá bom, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu botei o outro no pequenininho e você no maior. Ah, perdão. Eu fiquei escrevendo aqui, um monte de gente ficou vendo slide. As pessoas conseguem trocar o que ela quer ver. Ah, eu não sabia, olha só, legal, bacana. Aprendendo aí com o Zoom. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Estimular simplesmente esse estado de concentração com a pessoa. Quando eu estimulo o estado de concentração, a pessoa aprende mais, não importa o que eu quero ensinar. Novos comportamentos, novas ideias, novos conceitos. Então, é muito fácil você otimizar isso. Simbolicamente é muito fácil. Preciso simplesmente da técnica para construir isso. Kleber, então me fala um pouquinho, como é que essa técnica funciona? E aí, eu vou, mais uma vez, reforçar para vocês. Quando a gente fala da aprendizagem, do desenvolvimento, eu não quero entrar no viés terapêutico. Eu não vou falar de viés terapêutico aqui. Kleber, eu me deparei com uma pessoa que ela tem um problema, ela tem um trauma de infância. O que seria o trauma simbolicamente? A pessoa tem uma trilha neural aqui, tem um caminho construído, que lá pelo meio do caminho tem um problema, tem um nó aqui acontecendo, tem um problema aqui que tem que ser consertado. O que o terapeuta faz? O terapeuta vai vir aqui entender este problema daqui, vai desbastar esse problema, vai desfazer esse nó para que a pessoa siga este caminho. Esta é uma forma. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós todos temos um processo que é natural de superação de traumas. Por exemplo, vamos supor aqui que alguém que, quando criança, estava próximo a uma barata e a sua mãe viu que você estava muito próximo daquele bicho e que você queria botar a mão naquele bicho, ela deu um grito, falou, sai de perto desse bicho, correu, pegou você no colo e tirou de perto da barata. Naquele instante, o grito da sua mãe, ela te tirar perto, te assustou tanto, que criou um trauma em você. Algumas pessoas, com o passar do tempo, continuam com esse trauma, ok? Tudo bem? Mas algumas pessoas, com o passar do tempo, começam a perceber que elas se tornam maiores e mais fortes do que a barata. E às vezes, de repente, até o medo continua, mas na hora que é o seu filho que aparece perto da barata, você consegue resgatar toda a força do mundo, esquece o teu medo, vai lá e pisa em cima daquele bicho. Por quê? Porque você tratou o teu trauma e precisou voltar na história com a tua mãe? Não. Porque você se tornou mais forte, mais empoderado. Então, a gente, muitas vezes, não estou dizendo que sempre, não é sempre, você não precisa voltar no trauma. Você precisa construir uma nova trilha de aprendizagem onde a pessoa segue um novo caminho, contorna esse trauma, onde ela se torna mais forte ou faz novas escolhas. E você deixa o trauma para o terapeuta, para o psicólogo. Então, essa é a minha filosofia, tá, gente? Porque dentro de uma organização, quem é psicólogo de RH sabe disso, o dono da empresa não quer que você faça terapia ali dentro, com raríssimas e honrosas exceções.
mas você pode trabalhar processos de desenvolvimento. Porque não, é triste isso, mas existe um certo preconceito ainda com a terapia organizacional. Quem discorda, reclama aqui, coloca aqui no chat, eu discordo. Mas eu vejo muita gente falando assim, nossa, aqui não é espaço para terapia, problema pessoal não cabe aqui dentro. Sinapse, isso, Marcos. A sinapse, na verdade, o que é? A sinapse é a conexão entre os... Meu desenho é horrível, tá, gente? Mas vamos supor que isso aqui é um neurônio, aqui tem um outro neurônio, e eles se comunicam por um espaço aqui, que existem substâncias químicas que são as sinapses. Tá? São as conexões entre os neurônios por onde vai passar essa mensagem, quando passa aquele pulsozinho elétrico de um neurônio para o outro. Ok? Então, mas eu vou evitar um pouquinho essa verborragia, tá? Vou tentar me policiar, tá, gente? Se eu tiver muito verborrágico com neurociência, vocês podem reclamar. Então, Kleber, então você está dizendo que a pessoa não precisa de terapia? Não, estou dizendo que dentro do ambiente organizacional, dentro do processo de coaching, a gente não deve fazer terapia. Deixa a terapia para o terapeuta, deixa a terapia para quem é psicólogo. Se você é psicólogo e o dono da tua empresa quer que você faça terapia ali dentro, ótimo, maravilhoso. Se ele não quer, você pode trabalhar o processo de desenvolvimento. Kleber, em todas as situações que você pegou, você nunca demandou questões terapêuticas? Sim. E normalmente o que eu faço? Mando para alguma pessoa, mando para um terapeuta atender. Minha esposa é psicóloga, então muitas vezes eu falo, olha, se precisa de processo terapêutico, faz com a Gabriela. Se você quiser, se você não quiser, se tem um outro terapeuta, ok, não tem problema algum. Agora, existem questões terapêuticas que deixam de ser demandadas com empoderamento? Existem. Existem. E esse exemplo da barata que eu dei para vocês é um exemplo clássico disso. Depois, no final, eu vou contar alguns casos assim, que às vezes no processo de coaching a pessoa quer mergulhar no processo terapêutico e aí a gente ressignifica, sai pela tangente e constrói novas linhas terapêuticas, novas trilhas neurais para essa pessoa. Tá ok? Então, o que eu preciso fazer para construir esse modelo de aprendizagem? Eu preciso entender como é que a hipnose pode me ajudar nesse modelo. Então, hoje em dia, quando as pessoas fazem cursos de hipnose, é impressionante, né? Porque você procura um curso de hipnose, você vê a descrição lá. Hipnose, induções de choque, hipnose de rua, balão gástrico hipnótico, não sei o que lá, e um monte de coisa de hipnose terapêutica. Aí você vai procurar outro curso, hipnose para vencer o medo de falar em público. Sei lá, hipnose, balão gástrico hipnótico, indução de choque, é a mesma coisa, o mesmo programa. As pessoas repetem o mesmo modelo terapêutico e acabam não construindo novas possibilidades de uma ferramenta maravilhosa. Então, nada contra a hipnoterapia. Então, eu tenho formações em hipnoterapia, dezenas de formações nessa área, porque eu precisei para ajudar a construir esse outro modelo. Tá? Então, não sou contra a hipnoterapia, tá, gente? Mas o desenvolvimento é diferente. Kleber, na hipnose, no desenvolvimento, o que exatamente você vai poder trabalhar? Como você vai poder aplicar essas ferramentas sem que você entre num processo terapêutico? Vamos lá, como é que você utiliza isso em treinamento, em processo de coaching? Vamos lá, existem 4 situações que a hipnose pode ser aplicada sem envolver vieses terapêuticos, que são essas aqui, olha. Primeira delas, eu preciso preparar o mindset das pessoas para um processo de aprendizagem. Então, a pessoa acabou de chegar na tua sala de treinamento, está todo mundo a 1000 por hora, pandemia, todo mundo enlouquecido, não sabe o que vai fazer, a empresa está quebrando, demissão em massa, está todo mundo com a mente a 1000. Eles vão aprender alguma coisa na hora do treinamento? Não. O que você pode fazer? Logo no começo, trabalhar, fazer uma indução hipnótica com um grupo de pessoas, de forma responsável, madura, vou falar sobre isso depois, sobre os atropelos que eu tenho visto por aí, e ajudar as pessoas a se concentrarem mais nesse processo. Uma ferramenta maravilhosa para isso. Segunda possibilidade, para a pessoa bypassar esses bloqueios. Então, existem gatilhos que fazem com que a pessoa tenha algum tipo de problema. Vamos pensar aqui, aquele cara que é o dono da empresa, que ele é aquele líder tresloucado, que grita, que berra, faz isso há mais de 20 anos. Ele tem uma trilha neural muito forte, de tanto pisotear isso aqui durante 20 anos, essa trilhazinha dele já está asfaltada. Já pisotearam o mato, já passaram asfalto por cima, já está muito sólida, já está muito forte. Como é que eu faço para mudar o comportamento desse cara com um treinamento de um final de semana? Vou dizer para vocês, não muda. O treinamento vai trazer insights legais para a pessoa, o treinamento vai trazer insights poderosos, mas na hora que ele liga o piloto automático, o que acontece? Ele vai seguir o caminho que é mais fácil para ele.
Nosso cérebro escolhe sempre o caminho mais fácil. Mas com a hipnose, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um gatilho que desvia a pessoa nesse momento aqui, quando tem esse gatilho, quando tem esse momento, ponto X aqui, onde aquilo vai ocorrer, e fazer com que, na hora que acontecer esse gatilho, a pessoa pegue um outro caminho. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa. O César falou aqui no começo, né, do signo sinal, né? É isso, é o signo sinal. A gente faz com que alguma coisa aconteça e faça com que a pessoa se estimule a fazer um novo comportamento. A hipnose pode ser importante para empoderar o indivíduo. E, gente, olha só, hoje em dia as pessoas estão com a autoestima muito baixa. Muito antes da pandemia, as pessoas já estavam muito abaladas, já estavam muito fragilizadas com isso. Então as pessoas precisam resgatar esse poder delas. Uma coisa é eu racionalmente falar para a pessoa, cara, olha quantas qualidades você tem. Percebe quantas coisas você já construiu na tua vida até agora? A pessoa olha para aquilo e fala, é verdade. Mas é o consciente dela falando. Qual é o grande problema e o porquê da hipnose? Porque o nosso inconsciente é muito mais forte. O Dr. Bruce Lipton, da Universidade de Stanford, ele mostrou que mais de 95% da atividade do nosso cérebro é inconsciente, você não percebe. Então não adianta você falar. O que você fala é o que você está pensando conscientemente. Sabe aquela pessoa que tem aquele discurso bonitinho, que tu fala, nossa, essa pessoa é incrível, você chega na empresa, todo mundo odeia o cara, porque o discurso dele é muito diferente da prática. Às vezes não é maldade dele, é porque o inconsciente fala mais forte. Então ele ocupa muito mais, ele gasta muito mais energia do teu cérebro, e por ele ocupar 95% da atividade cerebral, o processamento do teu inconsciente é 200 mil vezes, aproximadamente, mais rápido do que o nosso consciente. Esse número, para quem gosta de pesquisa, acho que o Kleber está chutando o número, que esse pessoal de palestra adora isso, procurem Marco Calegaro. É um pesquisador da neurociência, psicólogo aqui do sul do país. Ele escreveu um livro sensacional que eu recomendo para todo mundo, chama-se O Novo Inconsciente. Então, ele mostra muitos dados estatísticos, científicos e mostra uma abordagem muito bacana para a gente entender um pouquinho melhor como é que a nossa cabeça funciona. Então, deixa eu botar aqui. Se não for assim, se Calegaro for com L só, o Google vai dizer para vocês. Então é tranquilo, tá? É só jogar no Google, vocês vão encontrar. Vocês encontram até PDF. Aliás, eu acho até que eu tenho PDF desse livro depois. Mas enfim, depois eu mando para o grupo lá. Então, eu posso trabalhar então esse estado de concentração ampliado para empoderar o indivíduo de uma forma melhor. Onde a pessoa conscientemente percebe isso, mas no estado hipnótico, o inconsciente dela vai perceber. E você vai reforçar essas trilhas de uma forma muito poderosa. Então, você pode resgatar rapidamente esse poder do indivíduo. E, por fim, a gente pode utilizar, e eu gosto muito disso, utilizar a hipnose para reforçar a aprendizagem. Eu falei para vocês que a repetição, lembra do nosso será? Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu falei aqui do nosso será que a repetição é um poderosíssimo fator para a nossa aprendizagem. Talvez o mais poderoso deles. Eu sempre brinco que tem que ter o compre batom. Né? Aquele compre batom que fica repetindo na nossa cabeça, que você já nem lembra do comercial, mas quando fala compre batom, aquilo parece que ecoa. Porque a repetição se tornou muito forte. Se essa repetição que acontece hoje no ambiente organizacional, por exemplo, com o endomarketing que você faz, com as reuniões periódicas, com os treinamentos, com as palestras que você já promove na tua organização, já é maravilhoso. Agora imagina, se você pudesse reforçar, por exemplo, o treinamento de liderança, de criatividade, de relações interpessoais, de comunicação, se você pudesse reforçar com áudio hipnótico, onde a pessoa, quando chegasse em casa, depois daquele cansaço do trabalho, que ela não consegue dormir direito, ela espeta um fonezinho no telefone dela, coloca o fone, relaxa, tranquiliza, esquece daquela ansiedade, daqueles problemas e preocupações, dorme bem e ainda reforça todos os conceitos que você levou no seu treinamento, no seu processo de coaching. Você tem ideia do poder que isso tem de transformação, gente? Eu falei para vocês que, em média, a gente consegue 5 vezes mais rápido a aprendizagem, mas isso é em média, porque tem gente que é mais resistente, tem gente que não participa do treinamento.
Tem gente que consegue potencializar, mudar a chave da água para o vinho em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque ela está muito concentrada, porque ela está receptiva, porque ela entende e aceita muito melhor de olhos fechados, com fone de ouvido, do que na sala de treinamento com um quadro e uma projeção em PowerPoint. Então isso ganha uma força poderosíssima. Kleber, posso usar em todas as situações? Pode, mas tem que tomar cuidado para não massificar demais, né? Toda hora que a pessoa fecha os olhos, agora faz isso. Gera um certo desconforto, um medo de lavagem cerebral que pode causar algum tipo de reação negativa. Então, para que a hipnose ocorra, tem que ter uma aceitação, a pessoa tem que aceitar aquilo de bom grado. Agora, se isso acontece, ou melhor, quando isso acontece, a coisa flui de uma maneira muito rápida e muito efetiva. Beleza? Então, tá clara a diferença então do processo terapêutico para o processo de desenvolvimento? O que seria o processo terapêutico? Que muita gente faz com a hipnose. Por exemplo, regressão. Regressão, as pessoas também têm aquela mística. Regressão não tem a ver com vida passada. Ok. Eu vou falar uma coisa aqui polêmica, tá, gente? Tem gente que quer fazer regressão para a vida passada. Eu não acredito em vida passada. Tá? Eu, o Kleber, tá? Se quem acredita, tudo bem. Pode falar, Kleber, você é um idiota, você é um mané, não tem problema. Mas a grande verdade é que quando você faz uma regressão, não importa o que vem na sua cabeça. O que vier é uma manifestação do teu subconsciente e que tem um viés terapêutico, vai ser trabalhado, pode ser tratado. Então, se você faz uma regressão, você descobre que você foi um sapo numa vida passada, não tem problema nenhum. Ah, mas não pode ter sido sapo, não tem... Esquece, não tem lógica. As imagens que vêm são a representação do teu subconsciente. Então, no processo terapêutico, eu ia fazer a pessoa voltar, lembrar do momento em que a mãe dela pegou ela no colo para afastá-la da barata, como é que foi o grito que a mãe deu, e eu vou falar uma coisa terrível. A maioria das vezes, não foi isso que aconteceu. A nossa memória é extremamente insegura. O que a gente lembra hoje de um episódio é uma construção que a gente faz. Se você um dia brigou com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu marido, com a esposa, se você pedir para ela descrever como é que foi a briga, uma briga de um ano atrás, e você descrever, cada um escreve num canto, depois junta, você vai falar assim, caramba, não foi isso que você escreveu. Porque, na verdade, a nossa memória é fragmentada. Então, a gente armazena pequenos pixels de memória e o nosso cérebro compõe essa imagem. Todo o estímulo que a gente recebe é assim. Então, nesse momento, vocês estão vendo um monte de borrão na frente de vocês. Se você está olhando para a minha imagem aqui, você não está vendo a minha imagem. Você está vendo um borrão, um monte de pixels perdidos, e o teu cérebro está compondo essa imagem para vocês. Não é a imagem real. E as pessoas compõem isso na cabeça delas. Eu não sei por que as pessoas, quando compõem, temem em dizer que eu não tenho cabelo. Mas é uma composição do cérebro de vocês, não é verdade? Mas, claro que as aproximações são grandes e chegam próximas à realidade. Mas às vezes você fala assim, nossa, o fulano falou isso. Eu falo, não falei isso. E se você vê uma gravação, às vezes não falou. Mas gerou um sentimento em você, como se tivesse vindo essa palavra para você. E aí você coloca aquilo na tua memória. Então a gente tem que tomar muito cuidado com regressão e coisas assim, porque gera memórias falsas. Tem um caso muito curioso, eu esqueci agora o nome do psicólogo, era um psicólogo... Ai, meu Deus. Ele é um psicólogo australiano, olha que interessante. Na década de 70, ele estava falando exatamente sobre memórias falsas na televisão norte-americana. Quando ele acabou de dar essa entrevista, ele chegou em casa e a polícia estava esperando por ele, porque ele foi acusado de estupro. E a mulher descreveu várias coisas, falou sobre ele e falou o momento em que ela tinha sido estuprada por ele. E o mais curioso de tudo isso é que ele foi preso, foi indiciado, e ele mostrou o álibi dele, porque no exato momento do estupro, ele estava dando uma entrevista em outro canal de televisão. Então ele estava em rede nacional, ele não podia ter estuprado ela. Mas ela construiu uma memória falsa e acreditava que era ele que era o estuprador. E aí depois acreditou-se que a resposta é que durante o estupro a TV poderia estar ligada, ela podia ter olhado para ele e construir essa memória falsa. Então, muitas vezes, fazer esse trabalho de regressão, esses trabalhos terapêuticos, você precisa de uma acuidade muito diferente. Não é qualquer um que vai resolver isso. Kleber, existem técnicas para isso? Existem. A hipnoterapia tem técnicas para isso? Tem. Mas
O que eu quero destacar aqui para vocês é que muita gente faz um cursinho de final de semana de hipnose e quer fazer terapia, quer fazer hipnoterapia. E, desculpa, não está preparado para isso. Para fazer terapia, quem é psicólogo aqui, me ajuda aqui, quem é psicólogo. Cara, tem que ter muito sola de sapato nesse caminho. Senão, não vai. Tadeu, meu amigo Pereira Lima. Então, aquele vídeo de Tony Robbins que ele cura o gago é real? Não tem dúvida de que é real. O que acontece, acontecem coisas fenomenais pelo poder da sugestão. E hipnose nada mais é do que sugestão. Deixa eu falar uma coisa importantíssima aqui, gente. A gente tem que fazer as pazes com isso. Sim, é incrível. E tem coisas que são sensacionais que acontecem com os casos de hipnose. Eu vou falar uma coisa aqui, gente, pisando em ovos, entendam, não é curandeirismo. Mas a hipnose, às vezes, faz coisas que a medicina duvida, mas pelo poder da sugestão. Agora, pelo poder da sugestão, existe uma coisa chamada placebo. Vocês já ouviram falar do placebo? Tem comprimidos de farinha que tem mais de 60% de índice de cura. E é farinha, é placebo. Tá? E cura. É verdade? É verdade. Tem o picareta ali que faz um ritual maluco. O cara, o picareta, está extorquindo o dinheiro das pessoas e cura. Cura. Porque não é o que ele faz. É como é o significado que se constrói na mente das pessoas. Rodrigo, então quando uma pessoa faz uma acusação falsa de um criminoso, o depoimento é justamente isso, ela foi induzida, houve a sugestão apontar alguém. Vamos lá, Rodrigo. Não é que tenha sido, mas pode ter sido. Tá? A acusação pode ser verdadeira, a acusação pode ser falsa por outras razões, a pessoa pode ser mal intencionada, sim. Agora, ela pode estar se auto-enganando? Pode. O auto-engano é um fenômeno psicológico super comum, super natural. Às vezes a pessoa até... Eu estou com medo aqui para não criar polêmica política, mas vamos falar de uma forma bem generalista, tá? Você votou no... Não estou falando do nosso presidente agora, estou falando de maneira generalista, gente. Não estou acusando ninguém, tá? Por favor. Mas você votou em alguém nas eleições. Você votou num vereador. E o vereador, ou o prefeito da sua cidade, não fez porcaria nenhuma por ninguém. O teu subconsciente te cobra isso. Fala, cara, você votou nele. E aí as pessoas se sentem desconfortáveis por isso. O desconforto, às vezes, é tão grande que você tem vergonha disso. E aí você reprime isso. Você quer reprimir isso de alguma forma? E Freud falava sobre isso. E qual é a forma que você encontra para reprimir isso? Você para de olhar a porcariada que o cara está fazendo e começa a encontrar justificativas para as coisas que parecem que fazem sentido que esse cara está fazendo. Então você começa a se auto-enganar. Você começa a encontrar desculpas esfarrapadas, às vezes, para dizer, pô, valeu a pena votar no cara. Às vezes, cara, você falou, cara, enfim. Mas enfim, vou parar porque eu vou entrar em viés político aqui, vai dar aqui pro có. Mas para entender que às vezes esse fenômeno acontece. É sempre? Não. Às vezes a pessoa pode se auto-enganar? Pode. Às vezes a pessoa pode ser picareta? Pode. A pessoa pode criar falsas memórias? Pode. Tá? Repara, a falsa memória é diferente do auto-engano, tá? A falsa é até próxima, mas é um pouquinho diferente. O auto-engano é uma construção sua. E ao longo desse tempo para justificar isso. E a falsa memória é quando você para pensar naquilo, você junta aquela colchinha de retalhos e essa colchinha de retalhos tem que se tornar conveniente para você agora. Ou tem que se tornar aplicável para você agora. Tá? Então é muito parecida com o auto-engano, mas tem uma sensível diferença aí. O auto-engano já é uma alimentação frequente sua, que vai causar essa percepção equivocada. Quanto tempo sessões para a pessoa ter mudança? Jane, depende da pessoa. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Na década de 70, teve um pesquisador, meu Deus, deixa eu tentar lembrar agora, Alfred Barrios, se eu não me engano, ele é um psicanalista que buscou a efetividade dos processos terapêuticos. E ele mostrou que a teoria cognitiva comportamental a psicanálise primeiro tinha uma efetividade de 7% depois de centenas de sessões. Não, depois de centenas mesmo, tá? Tipo 500, 600 sessões. A psicanálise pura, tá? Pura. Não estou criticando a psicanálise. A terapia cognitivo comportamental tinha uma efetividade de 70 e poucos % depois de 80 sessões. E a hipnose mostrou uma efetividade de 97% depois de 5 sessões. Tá? Agora, isso depende da pessoa, depende do indivíduo, depende da receptividade dele. Tá?
Então, o que é essencialmente isso? Depende do poder de sugestão que existe. Se a pessoa é muito resistente, provavelmente o efeito vai ser mais demorado. Se a pessoa está muito aberta e muito receptiva, pode ser instantâneo. Como o nosso amigo aqui, o Tadeu, o comandante Pereira Lima, falou que o Tony Robbins curou a gagueira da pessoa na hora. Sim, a pessoa está muito receptiva, porque tem todo um contexto que favorece isso. Então, a hipnose demanda um contexto, demanda uma preparação prévia para que a pessoa se sinta realmente receptiva a esse processo. E quando a coisa é bem feita, quando a pessoa tem uma autoridade, tem um poder muito grande, Tony Robbins, o pessoal vai para lá e fala, cara, esse cara vai mudar minha vida. Pô, o cara foi coach do Barack Obama. O cara é muito bom. Então, o cara tem uma autoridade muito grande. Então, o que ele fala, você aceita. E aí, a gente está falando, na verdade, daquela palavrinha que o pessoal de RH não gosta muito, mas é que eu falo muito. É o mindset que você falou. Na verdade, é a construção desse mindset. Quando você chega no mindset preparado para isso, é instantâneo, é imediato. É isso aí. Então, esqueci o que eu ia falar do mindset, mas eu estava falando da preparação, né? Toda essa preparação que acontece, a palavrinha que o pessoal do RH não gosta, mas quem me conhece sabe que eu encho o saco com essas palavrinhas provocativas, que é a palavrinha poder. As pessoas... Apareceu o poder na tela? Não, deixa eu colocar aqui um pouquinho no notebook. É o poder. Então, as pessoas têm poder sobre a gente, algumas mais e outras menos. Vou dar um exemplo para vocês. Se o médico de vocês falasse... Se você vai no médico e ele fala para você, olha, você tem que tomar esse remédio daqui. Você vai ler a bula, você vai ver que na bula está dizendo para você tomar 3 comprimidos por dia. Mas não precisa, basta tomar 2. O que você faz? Você toma 2 ou toma 3? Escreve aqui para mim. Quem toma 2, quem toma 3? Vamos lá. O médico disse que a bula está 3, mas basta 2. O que você faz? 2. Deu 2. Maravilha. 2. Siga a orientação médica. É isso. Por quê? Porque ele tem poder sobre você. Paula, não vai na conversa do médico. Mas por que a maioria vai? Porque ele tem algo, porque ele tem um poder de informação, ele tem um poder de capacitação, ele tem um poder... quem gosta muito das teorias do poder, né? O Adizes fala muito sobre isso. Né? Ele tem um poder que ele adquiriu baseado na informação dele, na experiência dele, e até mesmo um poder legítimo, né? que é o papel dele de médico da sociedade, que faz com que você aceite a sugestão, a informação que ele te passa. Perceberam? Então, se a pessoa tem uma certa autoridade, certo poder, ela fala, você acata. Se o Tony Robbins fala, cara, esquece a gagueira, você não precisa mais disso, você acata. Agora, se chega o Zé das Couves ali falando pra você, olha só, vou tirar tua gagueira, sacode tua cabeça, vocês vão, pô, tá maluco, cara? Vou fazer uma outra analogia aqui terrível, gente. Vocês vão me xingar por causa disso, mas eu vejo isso acontecer no meu dia a dia. Eu, como consultor, eu chego na empresa, às vezes, e aí eu falo, e a oratória é muito importante. Sim, a comunicação. Na verdade, tudo isso é comunicação. Uma forma de comunicação que impacta. Por quê? A comunicação que vai gerar o significado para a pessoa, do nosso será. Se a tua comunicação é efetiva, o significado é mais assertivo. E aí vocês vão falar assim... Kleber, eu vou para a empresa, faço uma palestra na empresa, faço um treinamento, e aí o pessoal fala assim, nossa, sensacional isso que ele falou. Aí às vezes chega o RH para mim e fala assim, nossa, eu estou falando isso há tanto tempo e ninguém me escuta. Desculpa, mas a grande verdade é que quando chega alguém de fora, que a empresa pagou a mais para isso, essa pessoa ganhou uma aura de poder. Não é que é o Kleber. Não é o Kleber que tem esse poder. As pessoas atribuem esse poder para você. Então, o Tony Robbins não tem poder, mas as pessoas atribuem esse poder para você. O médico não tem esse poder, mas vocês atribuíram esse poder para ele. A Paula falou, não, para mim é o caramba. Pô, se o cientista estudou, se o laboratório estudou e disse que tem que ser 3 comprimidos, esse médico teco-teco não. Então, o médico não tem poder para ela, percebe? Não é a pessoa, é a gente que atribui esse poder para a pessoa. Então, se a pessoa não confia em você como treinador, se não confia em você como coach, se não confia em você como hipnólogo, não confia em você como profissional de RH, ela simplesmente não vai dar ouvidos para você e vai ter dificuldade de promover mudanças. Simples assim. Percebe que a hipnose é uma lição de vida para a gente, né? Isso aí, Paula, maravilha.
Agora, às vezes o médico pode estar certo por ser duas? Pode, eu não estou dizendo que não esteja certo. Pode ser que só 2 comprimidos resolvam realmente o problema. Mas eu não sei. Agora, eu preciso confiar ou não. Então, se você constrói laços de confiança, maravilha, o processo flui fácil, fácil. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Não? Nenhuma? Maravilha, beleza? Então vamos lá, como é que funciona normalmente esse processo? Como é que a gente faz? Gente, o processo de hipnose dentro da empresa pode acontecer de várias formas. Num treinamento acontece normalmente com grupos de pessoas. O Rodrigo não sabia, mas quando eu estive lá na Fundação Moody's, aquela meditação que a gente fez, na verdade, foi conduzida a outras pessoas através de um processo. Então foi hipnose. Então você conduz a pessoa através de novas percepções e novas constatações, construindo novos modelos mentais para elas. Quando tem um bloqueio, vou passar um bizu aqui para vocês. Deixa eu apagar meu quadro aqui. Todo o processo de melhoria, de transformação, acontece normalmente, vocês vão encontrar isso aí em ferramentas terapêuticas, ferramentas de coaching, ferramentas esotéricas. Todas elas tratam mais ou menos da mesma forma. Como é que acontece a transformação do indivíduo? 4 etapas. Primeira delas, conexão com o problema. Está aparecendo aqui, não? Depois, o que eles fazem? Eles dissociam você do problema. Você está olhando para o problema. Peraí, agora vamos olhar de fora. Você está prestando uma consultoria na empresa. E aí a pessoa fala assim, não, porque o negócio funciona assim, assim, assado. Aí você vira para ele e fala assim, como é que você acha que o teu cliente olha para o teu produto quando ele recebe desta forma? O que eu estou fazendo? Eu estou tirando a pessoa do problema, botando na cabeça do cliente, estou dissociando ela. Giane quer controlar a minha câmera? Pode? Eu não sei. Acho que é para alterar entre câmera e projeção, é isso? Não sei. Pode ser. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando ele do problema e mandando ele olhar como outra pessoa. Estou dissociando ele daquilo. Depois, o que você faz? Você empodera a pessoa. E por fim, o que você faz? A pessoa está forte e empoderada, eu boto ela de novo diante do problema. Simples assim, 4 etapas que funcionam sempre para tudo. É bem simples o processo. Então, qual é a grande questão? Você tem que manusear, orquestrar, direcionar aí as emoções ao longo desse processo para evitar cair, principalmente aqui, a chance da pessoa querer mergulhar no processo terapêutico é muito grande. Quem é psicólogo? Vou mergulhar na terapia? Ok, mergulhar na terapia. Você é psicólogo, você faz isso. Kleber, você estudou hipnoterapia, você não quer mergulhar aqui? Normalmente eu resolvo de outra forma. Eu vou explicar para vocês o porquê dessa outra forma. Tá? Porque eu normalmente escolho novos caminhos. Então, o que acontece? Então, Kleber, na prática, como é que seria isso? Eu botaria a pessoa pensando rapidamente no problema, bem rápido. Eu não permito que a pessoa, aquela coisa que o coach adora fazer, né? Descreve um pouquinho mais o problema. Como é que isso acontece na tua vida? Como é que você se sentiu com isso? Gente, vamos lembrar da trilha neural. Quando eu estou reforçando essas percepções do problema, o que eu estou fazendo com a trilha neural que eu falei para vocês? Eu estou pisoteando ela. E aí eu estou fazendo com que a pessoa reforce aquilo mais e mais. Então, é terrível isso. É cruel. Então, a pessoa precisa simplesmente perceber o problema, criar uma rápida conexão emocional, para que possa, tecnicamente, é para quê? Para o teu cérebro encontrar a trilha neural problemática. Fez isso? Já tira logo. Se quiser, a pergunta de Mara passa para o Rodrigo. Beleza, César, tranquilo. Foi privada essa mensagem, Rodrigo. Foi mal, li para todo mundo. Então, tem que ser muito rápido isso. Por quê? Para não entrar em processo terapêutico. Mas eu quero entrar em processo terapêutico. Ok. Mas fez uma conexão. Qual é o problema? Como é que você se sentiu com isso? Legal.
vamos olhar de fora isso. Como é que você percebe? O que outras pessoas estão vendo? O que outra pessoa percebia a respeito disso? Isso com a pessoa em transe. Depois, o que eu faço? Levo a pessoa para um outro estado. Para um estado que ela se sinta realmente valiosa e empoderada. Por exemplo, claro que isso tudo aconteceu antes da conversa, eu já sei o momento, eu pergunto a pessoa o momento que ela se sentiu realmente realizada. E ela fala, naquela vez que eu apresentei aquela palestra para a empresa, foi a primeira palestra da minha vida, eu fiquei realizado. E ok, a pessoa olhou de fora, eu falo, ok, vamos lembrar agora daquele momento. Aí eu conecto ela com o sentimento fortemente. Como é que você se sentiu naquela palestra? O que as pessoas falaram? Como é que você viu o brilho nos olhos das pessoas? O que teu chefe falou para você? Como é que foi quando você chegou em casa empoderado com isso? Como é que você sente essa percepção? Como é que você sente esse poder dentro de você? Aí eu mergulho, aí eu castigo. Porque eu estou reforçando a trilha empoderada. Simples assim. E aí depois eu falo, agora mantendo essa sensação, às vezes eu posso dar um toque no ombro da pessoa, sente a sensação bem forte dentro de você. E agora vamos lembrar aquele episódio que você estava vendo ali na tua frente. Como é que te parece? E vocês vão ver que a transformação é assustadoramente rápida. Vocês vão ficar de queixo caído quando experimentarem isso. O César pode falar, já deve ter feito isso algumas vezes aí com os atletas, né? Vai poder falar, gente, é impressionante. As pessoas realmente às vezes falam, nossa, isso é milagre, é coronelismo. Não, não é. É simplesmente sugestão. Né? Algumas coisas que eu gosto de falar sobre isso. Até a Edmara comentou aqui, Kleber, eu vi o teu vídeo lá hipnotizando teu filho. Meu filho de 3 anos não queria comer. Então a gente... Aí eu gravei o vídeo, ficou muito engraçado, porque em 5 segundos eu falei pra ele, olha, vou fazer um negócio, você fecha o olhinho, eu vou fazer um negócio e a comida vai ficar gostosa pra caramba, combinado? Ele tá, combinado. Aceitou. Entrar no processo. Eu falei, combinado? Ele falou, combinado. Pronto, entrou no jogo. Pai tem uma tremenda autoridade. Eu falei, fecha o olhinho, eu vou contar até 3, 1, 2, 3, gostosa pra caramba, sacudi a cabeça dele. Enquanto sacudia, eu falei, a comida tá gostosa pra caramba. Porque quando você sacode, você perde um pouquinho de referência espacial, né? E aí dá o teu cérebro fica um pouquinho perdido. Ele aceita a sugestão rapidamente. E aí eu dei comida pra ele, prova agora. Tá gostoso? Aí ele com aquela cara assim, quer mais? Todo feliz comendo. Então, o que é isso? O poder da sugestão. Então, quando eu falo da hipnose, eu estou falando que a gente, na verdade, tem que começar a desbravar agora um novo degrau na aprendizagem das pessoas. Então, a gente fala muito, metodologia ativa, dinâmica de grupo, não sei o que, tudo isso é muito legal. Eu amo dinâmica, né? Quem já assistiu minhas palestras sabe, eu adoro dinâmica, porque envolve o lado sinestésico das pessoas. Mas a gente tem que começar a desbravar essa nova dimensão, essas novas possibilidades aí para aprendizagem dentro dos processos que a gente conduz. Porque cada vez mais as pessoas estão fragilizadas, cada vez mais o emocional está mais aflorado. Independente da pandemia, a pressão por resultados se tornou muito grande. Então, as pessoas precisam de equilíbrio emocional para poder aprender melhor. E elas precisam de pessoas que conduzam essa direção. Maneira chula de enganar o cérebro Rodrigo. Maneira chula de enganar o cérebro que engana e funciona. Isso é muito legal. Olha só, mais um momento aqui, cultura inútil, não tão inútil do Kleber, né? Tem um psicólogo chamado Alejandro Jodorowsky, ele é chileno. E olha que interessante, ele escreveu um livro chamado Psicomagia. Eu tenho esse PDF também, depois eu não sei se pode colocar PDF, porque eu não sei se tem direito autoral no PDF ou não, gente, vocês me desculpem. Então, em off, vocês me mandam depois mensagem que eu mando para vocês esses livros aí em PDF que eu tenho. Então, o que esse cara fez? Esse cara, psicólogo, ele ficava admirado como é que não se assustem, como é que as bruxas mexicanas conseguiam resultados tão impressionantes com as curas delas, com os rituais macabros delas. E aí ele falou assim, cara, eu vou me despir dessa roupa científica, vou lá, de peito aberto, vou estudar, vou ver o que essas bruxas fazem e como é que elas conseguem curar pessoas. E ele foi para lá e começou a ver os rituais de bruxas mexicanos são rituais terríveis, sacrifício animal, joga sangue para tudo que é lado. Não é para fazer isso na empresa de vocês, tá, gente? Mas ele começou a olhar para aqueles rituais e começou a tentar entender o porquê de cada coisa que a bruxa fazia. E começou a entender o impacto emocional que cada ritual daquele ocasionava. E o que ele fez? Como ele não gostava de ver sacrifício animal e coisas muito assustadoras, porque a cultura mexicana tem muito isso de idolatrar os mortos, né, as caveiras, não sei o quê. Tem muito essa questão, né, Dia dos Mortos, que é super ritualizado lá. Né? Teve até um desenho, não tem do garotinho que
ia para o mundo dos mortos e voltava lá no México. Enfim, isso é uma cultura muito forte para eles. Ele começou a entender, na verdade, o poder desse ritual, que era o impacto emocional que gerava nas pessoas. E aí ele escreveu esse livro de psicomagia e começou a fazer atendimentos criando rituais para as pessoas. O que ele fazia? Ele criava rituais esquisitos, fortes, com impacto emocional muito forte, e começou a ter resultados transformadores com os indivíduos. Então ele mandava a pessoa, sei lá, se ajoelhar nua na praia num dia de lua cheia, fazendo um ritual não sei o que, lá, e tinha resultado. Ah, era porque a pessoa estava nua na praia, de joelhos na lua cheia? Não, era o impacto emocional que isso gerava. Isso é sensacional, isso é transformador, isso é uma explosão no nosso cérebro para entender que você não precisa fazer isso, não precisa mandar a pessoa ficar pelada na praia na lua cheia, porque é perigoso, ela pode ser assaltada. Mas a gente pode fazer isso em estado de transe. Criar rituais impactantes que causam uma conexão emocional muito forte e uma transformação muito rápida. É o efeito placebo? É. O que tem de errado nisso? Nada. Ajudou, ajudou. Qual o problema se o placebo... Tem gente que fala assim, isso é placebo. Qual o problema se ele resolveu o problema da pessoa? Não tem nada de errado. Tem que fazer as pazes com isso. O placebo, eu falei para vocês, tem 60% de cura em muitos remédios, em muitas doenças, e tem medicamento que tem 5%, 3% de cura. A cloroquina, que está sendo liberada aqui, tem um índice baixíssimo e muita gente acredita que até é por efeito placebo. Mas tem médicos que falaram que é efeito placebo. Enfim, não é essa a questão. O fato é que o nosso cérebro é muito poderoso e que se você administra ele de uma forma inteligente, de uma forma saudável, você pode conseguir resultados maravilhosos na sua organização. Beleza? E aí, Kleber, por que você faz dessa forma? Vamos falar uma última coisa importante aqui para vocês. Por que você não quer trabalhar terapia? Por que você trabalha dessa forma do empoderamento? Vamos lá, primeira questão. Como eu falei para vocês, é um processo natural do ser humano. Quando você supera o teu medo de baratas... não estou compartilhando a tela aqui não, né? Vocês conseguem perceber que o medo de baratas é natural para você perceber que você é maior e mais forte do que a barata? Então, isso faz parte do mecanismo cerebral? No teu cérebro não faz sentido você se lembrar de quando era criança e teve trauma de barata. Teu cérebro não funciona assim. Não estou dizendo que a terapia não funcione, por favor, tá? Tem casos que a emoção é tão forte que a terapia vai lá e trabalha de uma forma mais efetiva. Mas o empoderamento é natural para o ser humano. Segunda grande questão do empoderamento. Ele é rápido, é muito rápido. Então, em uma sessão, às vezes, a pessoa sai transformada. Vou contar um caos meu aqui para vocês já já. Terceiro fator para isso. É ético, no sentido de que eu não vou botar pitaco na profissão dos outros. Então, se tem um terapeuta que é especialista nisso, para que eu vou querer dar uma de especialista no que eu não sou? Então, se eu faço um curso de um final de semana de empoderamento, eu consigo aprender tudo de empoderamento? Consigo. Se eu faço um curso de terapia de final de semana, eu aprendo tudo de terapia? Claro que não. O psicólogo estudou 5 anos para isso, está estudando ainda mais coisas para se tornar bom nisso. Então, deixa para ele, simples assim. Então, uma vez teve um cara que queria atender uma pessoa, que ele fez o curso de hipnoterapia, era conhecido meu, e o cara queria se suicidar. Eu falei, cara, se tu fizer isso daí, eu te mato. Se o cara não se suicidar, eu vou te matar. Manda para uma pessoa especialista nisso. Porque a vida da pessoa é uma coisa muito séria. Então, na minha concepção, é ético eu mandar a pessoa para alguém que é o melhor naquilo para atender aquele tipo de problema. Quarta questão, é muito poderoso o processo de empoderamento. Porque não só resolve muitos problemas, como, por exemplo, a pessoa tem um medo de falar em público, a pessoa é muito irritadiça com os colaboradores. Caramba, isso é uma transformação muito rápida e muito poderosa para ela. Enquanto uma pessoa está fazendo um processo terapêutico, está tentando entender o porquê que ela é rabugenta, que ela aprendeu assim com os pais, no processo de empoderamento, a transformação é 2 encontros, a pessoa já está transformada com isso, é muito rápido com isso. Então, essa transformação é muito impactante. E o principal de tudo isso, não dói quase nada. Voltar no problema dói. Voltar no problema é desagradável, é invasivo. Então tem gente que não quer falar o problema para mim, eu falo, não tem problema, você não precisa falar. Eu preciso só que você lembre, como é que isso aconteceu? Qual foi a última vez? Ok, fez a conexão que eu precisava. Já fez a primeira conexão neuronal. Ele já encontrou aquilo.
quando eu colocar ele em transe, ele já lembrou daquilo. Ele já sabe que é ali que o cérebro dele vai buscar. Então, muito rápido, muito efetivo. Simples assim. Beleza? Então, deixa eu contar alguns causos aqui de como isso funciona muito bem. Então, essa questão dos medos e inseguranças. Eu peguei uma vez uma jornalista, olha que interessante. A jornalista travava na hora de falar em público. Ela elaborava a pauta muito fácil, muito rapidamente, ela era muito boa nisso, ela era muito boa em escrever, mas na hora que tinha que falar para um grupo de pessoas, ela congelava, ela travava. Kleber, quanto tempo durou para você tirar o medo dela de falar em público? 15 minutos, juro para vocês. Ela congelou, ela travou na hora de falar. As pessoas saíram para o coffee break, e aí no evento lá da empresa, eu falei com ela, vem aqui comigo, senta aqui, fecha os olhos, você lembrou o que aconteceu agora, tal, não sei o que, empoderou, não sei o que, volta, vai lá e fala. Falou numa naturalidade incrível, facilmente. Por quê? Porque ela se sentiu empoderada, se sentiu forte. Qual era o problema dela ali? Ela se sentiu fragilizada, ela estava fraca ali, ela precisava de força. Simples assim. Um outro caso aqui que eu acho muito interessante, que tem coaches que contam esse meu caso aqui, que eu também achei que foi sensacional. Eu estava fazendo coaching, eu modéstia à parte, né? Eu achei que foi sensacional, que humildade. Mas a lição que ele traz é sensacional, vocês vão ver. Estava fazendo trabalho de coaching como executiva de uma seguradora aqui no centro do Rio de Janeiro. Não vou falar o nome da seguradora para preservar a pessoa. Eu acho até que não tem nada demais. Se eu perguntar para ela, ela vai dizer que eu posso falar. Mas como eu não perguntei... E qual era o desafio dela? Era muito parecido. A questão da autoconfiança, da segurança, do empoderamento. Ela reclamava que ela não era promovida para o cargo subsequente e que ela fazia tudo no departamento dela. Falou, eu faço tudo, eu cuido de tudo, eu resolvo os problemas, e as pessoas não me promovem aqui. Para quem é pessoal de RH já sacou porque ela não era promovida, né? Se ela faz tudo, quem é que vai fazer quando ela for promovida? Não tem quem faça. E aí, quando isso ficou evidente para ela no processo de coaching, ela falou assim, Kleber, sabe o que é? Eu faço terapia há 7 anos. Eu vou te contar a minha história. Eu falei, ai meu Deus, ela quer entrar em processo terapêutico. Nada contra, mas ela já fazia terapia. Não sou eu que vou fazer processo terapêutico com ela. Mas ela queria contar a história da mãe dela. E não me deixava interromper, né? Ela falou assim, olha, eu nasci em São Jesus, não sei, uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro. Ela disse que é quase fronteira do Espírito Santo. E ela contou que a mãe dela, anteriormente, tinha tido um filho homem, que era o sonho da vida dela. E ela teve um parto muito complicado, e o médico disse para ela que ela não poderia mais ter filhos. Mas ela estava muito feliz porque teve o filho homem. E aí, ela muito feliz com aquele episódio, curtia muito o filho, só que com 1 ano e pouco o filho teve uma pneumonia e não resistiu. A mãe dela chegou à beira da depressão, até que um belo dia ela engravidou novamente. Então a mãe dela, muito religiosa, numa cidadezinha do interior, o médico disse que ela não poderia mais ter filhos, de repente ela engravida, ela falou, nossa, Deus mandou de volta o meu filho. Eis que nasce uma menina. E aí ela contou que a mãe dela sempre a rejeitou. Repara, ela está me contando isso. Eu não sei se é verdade ou não, e não importa. Às vezes é uma falsa memória dela. Quem tem que trabalhar isso é o terapeuta, não sou eu. Eu vou trabalhar o que ela me trouxe. Aliás, até o terapeuta acho que ia aceitar o que a pessoa está trazendo. E ela falou que a mãe dela rejeitava ela, que a irmã mais velha que levava ela no colégio, que levava na igreja, que ela lembrava de um episódio que ela deitou no colo da mãe no sofá e a mãe empurrou ela. Não sei se é verdade ou não. Pode ser uma falsa memória que ela pode ter construído, pode ter sido um sonho que ela teve, mas ela contou isso. E ela disse que ela buscava a aceitação das pessoas no trabalho, porque ela não encontrou a aceitação da mãe dela. Porque a mãe dela já tinha morrido, ela perdeu essa oportunidade e ela buscava isso das pessoas do trabalho. Aí eu, com a minha cara ogra lavada, olhei para ela e falei assim, eu não entendi o que você está me falando. Ela falou, o que você não entendeu? Aí você falou que a tua mãe não gostava de você? Ela falou, minha mãe nunca me aceitou, porque ela queria um filho homem. Ela queria entrar de novo no processo. Eu falei, não, para. Eu vi aqui um exemplo de amor incondicional. Aí ela, mas do que você está falando? Eu falei, porque a tua mãe, no momento anterior, dedicou todo o amor e carinho dela para uma criança, que foi o teu irmão, não é verdade? Não é. E o que aconteceu com o teu irmão? Aí o olho dela encheu d'água. Eu falei, tua mãe estava se privando de todo o amor e carinho e convívio com você para permitir que você vivesse mais. E ela despencou no choro. E aí, quando ela começou a chorar, eu falei, fecha os olhos, relaxa, se aprofunda, pronto, coloquei em transe. Empoderei ela já estava empoderada por essa percepção. E aí, resgatei momentos em que ela falou que havia se sentido muito bem, muito empoderada, pronto, abriu os olhos, pronto. E às vezes vão falar que é loucura, mas no dia seguinte, na semana seguinte, no próximo encontro de coaching que eu tive com ela que entrava assim, toda quietinha, ela já entrou assim na sala, com uma postura diferente, toda empoderada. E aí falou, Kleber, eu estou me sentindo diferente, estou me sentindo melhor.
E eu falei para vocês que a mãe dela já tinha morrido, né? Eu criei um ritual lá, a la Rodorovsky. Eu falei para ela, como ela era muito religiosa, eu falei para ela, olha, então, hoje à noite, reza pela tua mãe e fala para ela que agora você entende o que ela fez. Então, cria um ritual. É a sugestão. A sugestão hipnótica, o placebo, que continua atuando. E a transformação foi muito rápida. O que é isso? Sugestão, um pouquinho de transe hipnótico para reforçar e pronto. E transformações rápidas e efetivas. Então, gente, eu acredito realmente que hoje essas tecnologias estão vindo, eu chamo de tecnologias mentais, né, para transformar completamente as organizações. Vocês veem, todo mundo fala do mindfulness hoje em dia nas empresas. Ainda não falo da hipnose, por quê? Por mero preconceito. Porque quem faz mindfulness faz a hipnose, que é uma virada de chave. Qual a grande diferença? Que o mindfulness hoje permite você se entender e trabalhar os seus sentimentos. E a hipnose vai ajudar você a se programar e muito mais adiante. A gente está diante de uma nova era aí de desenvolvimento e as novas possibilidades estão se descortinando aí. Então, para vocês que escutaram um pouquinho disso, eu quero convidar vocês a perderem um pouquinho mais de preconceito com a hipnose que existe. O preconceito acontece por causa do palco. Quem quiser ficar batendo papo depois disso aqui, a gente bate um papo sobre palco, sobre essas coisas, sobre esses outros mitos. Mas o principal é entender que existe uma ferramenta muito poderosa para a gente desenvolver pessoas. Existe uma ferramenta que pode nos ajudar a alcançar resultados incríveis. E a nossa missão, enquanto RH, profissionais de desenvolvimento, é ajudar essas pessoas. Se eu posso fazer isso de uma forma mais rápida e mais efetiva, vale a pena fazer ou não vale, gente? Quem acha que vale a pena, escreve sim aqui. Maravilha! Quem gostaria de conhecer mais sobre a hipnose? Vamos fazer uma promoção para divulgar o RHLF e o meu perfil também, gente? Pode ser? Pode ser, Sofia? Pode ser? Pode ser, Edmara? Então, maravilha. Então, olha só. Quem publicar, fotografa agora, dá um print dessa tela, publica no perfil lá do Instagram, marca o RH Leste Fluminense e marca o meu perfil, @KleberRodrigues_oficial. Marca lá, marca os dois, marca o print dessa tela, marca o que achou dessa conferência daqui, que vai ganhar um e-book, Manual da Mente, onde eu explico esse modelo de aprendizagem, mostro como é que a gente aprende de forma sutil no nosso dia a dia e dou algumas colinhas para gestão de RH, inclusive, mostrando como a influência acontece no nosso dia a dia. Isso aí, Rodrigo. Kleber Rodrigues Oficial, vou botar meus contatos aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Quem puder abrir o vídeo. Pronto. Para poder tirar a foto que ele falou. Abre o vídeo, dá um print, bota o que achou, o que gostou, o que não gostou também. Se não gostou, pode colocar também, não tem problema não. Mas coloca o que achou, que vai ganhar um e-book. Eu vou procurar lá, quando me marcarem, vai ganhar o e-book Manual da Mente. Tá? Dá algumas dicas, mostra como é que a gente aprende. É um e-book bem leve, bem descontraído. Eu falo de uma forma bem simples para a gente começar a entender como é que o nosso cérebro funciona e dou umas colas aí para vocês aprenderem mais sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Dúvidas? Não tem Instagram? Nossa! Meu amigo Pereira Lima. O que você tem? Você tem Facebook? É que eu quase não uso Facebook mais. Facebook acho que você tem, não tem? Não? Não tem nada? Tá bom. Excepcionalmente, eu vou abrir uma exceção, eu te mando depois um e-book. LinkedIn. Então tá bom, marca lá, bota lá no LinkedIn. Ótimo, maravilha. Maravilha. É melhor que para não dar muita mamata não, senão todo mundo vai começar a pedir de graça o e-book, né? De graça. É de graça, mas sem divulgar o RHLF, sem fazer o esforçozinho a mais. Vamos lá, gente. Quero ouvir agora de vocês. Dúvidas? Kleber, a gente geralmente a gente faz uma logística das pessoas mandarem as perguntas e irem serem respondidas ao final da palestra. Mas o legal é que você foi respondendo durante, então eu acho que foi bem dinâmico nesse sentido. Ah, tá. É porque eu não resisto, né? É que nem minha palestra, né? A pessoa levanta a mão e fala na hora, não tem problema, tem que perguntar na hora, porque depois... Mas não tem problema, é só para reforçar. Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveita e sinaliza para a gente no chat para o Kleber poder falar um pouquinho e a gente encerra a participação do Kleber. Legal. Sofia está levantando a mão aqui, ó.
É rapidinho, rapidinho. Só uma curiosidade. Você falou que não acredita em vidas passadas. Não, mas você acha assim, que isso é um ponto? Você acha que isso é um ponto a ser trabalhado por você ou isso não interfere em nada no seu trabalho? Não, se alguém chegar para mim e falar assim, eu acho que um problema na minha vida passada, ok, não tem problema. Eu respeito o modelo da outra pessoa. Tá? Entendi. Eu Você segue a dinâmica dele. Sim, sim, tem sempre que ser. Aí, na verdade, falando mais detalhadamente como acontece o processo, é mais fácil seguir o processo da pessoa que a pessoa acredita que funciona. Porque a aceitação é mais rápida. Por exemplo, eu raríssimas vezes faço regressão por essas questões da memória falsa. Uma vez chegou uma pessoa para mim e falou assim, olha, eu acho que meu problema só resolve com regressão. Tá bom. Então tá bom. Entendi. Aí é terapêutico, aí é um processo terapêutico, é diferente, não é o processo de coaching, tá? O processo de coaching, galera, olha só, é outra história. Não, eu não misturo as duas coisas, tá? Mas tem coaches que misturam e ok, cada um com seu cada um, tá? Não tem problema algum. Deixa eu falar umas coisas aqui importantes aqui sobre os desafios da hipnose, né? Aliás, é importante falar sobre isso. A hipnose ficou muito popularizada na internet, né? E outro dia eu fui num evento de coaches que eu fiquei horrorizado com o que fizeram, tá? Então, eu não vou falar qual foi o evento, mas tinha um evento com mais de 200 pessoas. E aí o cara resolveu, não falou em hipnose, mas ele começou a contar que ele ia levar as pessoas para uma experiência diferente. E aí tinha um slide de uma floresta, numa tempestade, um slide bem sinistro, né? Aí ele falou, olha bem para esse slide, fecha os olhos. Ele já começou colocando uma sugestão não muito adequada, num espaço de mais de 200 pessoas. Aí ele falou assim, imagina agora que a chuva cai torrencialmente, botou barulho de chuva, e aí começou a criar um clima bem sinistro para as pessoas, e aí falou, e lá na frente você vê um ponto de luz, e você vai se aproximando desse ponto de luz e você vê que é um carro capotado. E do lado de fora do carro tem um corpo caído sobre uma poça de sangue. Quando o cara falou isso, eu abri os olhos indignado, levantei e fui embora, não voltei mais no evento, não quis nem assistir as outras palestras. Porque isso é irresponsável. Vamos lá, vamos dar alfinetada agora. É um momento alfinetada e polêmica, hein? César, você que também lida com hipnose, qualquer coisa, você reclama também, ou pode me xingar, não tem problema. Hora de polemizar. Tem gente brincando, e aí que eu falei, o perigo na hipnose é a droga do hipnotista. E o cara está no auditório com mais de 200 pessoas. Eu vou dizer qual é o lado picareta dessa história. Picaretagem isso. O que ele faz? Ele faz um negócio chamado efeito de contraste. Ele bota a pessoa num drama muito forte, depois bota a pessoa no paraíso, e a pessoa fala assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem agora, mas não é que ela tá se sentindo tão bem agora, é que ele fez você se sentir muito mal durante muito tempo. Botou um bode dentro da tua casa e tirou o bode, só isso. Tá? E aí ele vende o produto dele depois. O cara que faz isso é um picareta e é um irresponsável. Porque no auditório de mais de 200 pessoas, alguém ali que já teve um problema sério, teve um trauma, viu uma poça de sangue, alguém morreu há pouco tempo, vai desencadear um trauma nessa pessoa. E talvez esse cara nunca saiba. Então isso é criminoso. Então muito cuidado. Por que eu falo isso? Porque tem um monte de gente fazendo oba-oba, brincando de fazer hipnose. Eu vou brincar com a pessoa, sentir as sensações ruins. Gente, e aí os coaches que fazem... Tem coach que faz isso, você nem sabe por que faz, porque o outro ensinou para ele. Então se tem algum coach aqui escutando e que faz isso, então pode me xingar aí, não tem problema, mas eu vou dizer uma coisa. O que eles fazem isso, essa técnica chama-se efeito de contraste. Uma coisa persuasiva assim, Rodrigo. Pode falar. Cleber, isso que você está falando, eu acho que eu vivenciei em um momento. Eu não vou falar do que é, nem o que é, porque é algo até bem conhecido pelas pessoas. Uhum. Eu trabalhei num evento no Rio Centro, onde era voltado realmente para uma parte voltada para essa parte comportamental e tudo mais, onde tinham mais de 2.000 pessoas esse evento. E era tão assim lavagem cerebral, teoricamente falando, não sei se é bem isso que você está falando, tá? Que aconteceu um momento justamente isso, que a pessoa foi tão assim, foi tão pressionada com tudo aquilo que estava colocando, que a pessoa começou a gritar no meio do local e pedir, pelo amor de Deus, para sair e tal, e desencadeou um momento de histerismo naquela pessoa que estava ali no meio. E a gente está falando de um espaço cheio. O histerismo nessa pessoa estimula outras pessoas com tendências a terem também. E aí, como é que você vai controlar isso? Perfeito. Justamente. Isso é irresponsável. Eu não estou falando que isso não se faça em ambiente terapêutico, tá, gente? Ambiente terapêutico, você não só pode, como muitas vezes deve fazer isso. É outra história. Mas quando fazem isso com um grupo de pessoas no intuito de vender, desculpa.
A pessoa, nossa, me senti muito bem agora, isso é maravilhoso, eu quero comprar o teu produto. Então eu tenho uma oportunidade incrível para vocês e só agora, com 90% de desconto, se você clicar no meu link. Gente, desculpa, isso não é ético, tá? Isso me deixa muito incomodado. Então, se alguém discordar, desculpa, me perdoe, pode abrir o fone aí e falar o contrário. Mas na verdade, Kleber, a saída das palestras da pessoa na palestra era realmente um cunho comercial. As pessoas saíam da palestra e do evento, que durou 3 dias, teoricamente falando, e as pessoas compravam assim kits que valiam R$2.000. Era uma coisa impressionante, de tão lavagem cerebral que acontecia. Mas, enfim, foi só um comentário de fato que eu vivenciei, que eu presenciei, mas é algo polêmico também, então não quero entrar no mérito da questão também. Eu vou ser sincero com vocês não me veem andando em grupos de coaches, de vez em quando até vou em um encontro, porque eu conheço, tenho muitos amigos, mas eu fico muito indignado com coisas que alguns fazem. Às vezes até amigos meus fazem umas coisas assim, que eu falo, cara, para com essa porcaria, não faz esse troço. Mas a gente tem que trabalhar isso de maneira muito responsável, essa é a verdade. Se eu fosse responsável, eu seria milionário hoje, como muitos ficam. Mas eu acho que a gente tem que fazer de uma outra forma, não acredito nesse modelo para mim. Para mim, realização não é financeira, realização tem que ser pessoal. Só adicionar uma experiência aí rapidinho, Kleber. Claro, vamos lá, César. Quando eu trabalhei com atleta, o atleta, na verdade, ele tem um objetivo a seguir. Lógico que o que a gente procura fazer com as pessoas é ver se ela é mais sugestionável ou não. Assim como pessoas se convencem com facilidade, né? Algumas têm mais resistência a serem convencidas, a mesma coisa acontece com a hipnose. Então, o atleta também. Só que o atleta é muito determinado, então ele quer atingir aquele objetivo. Isso, para ele, é muito mais fácil você fazer ele visualizar aquela imagem do que deu errado na atividade que ele fez, no judô, na luta, o golpe que ele deu errado, no tênis, na hora que ele está subestimando, ou então está com um bloqueio muito grande com relação ao oponente, você tira esse bloqueio por meio da hipnose. Isso facilita mais porque a pessoa quer realmente atingir aquele objetivo. Quando ela quer, ela procura entrar mais facilmente no caminho e aceitar a ideia. Então, o trabalho com hipnose ajuda muito nesse campo e eu tive muito sucesso aí com ele. Alguns deles eu publiquei, fiz a apresentação em alguns congressos de educação física. Pô, sensacional. Que ótimo, maravilha. Eu estou trabalhando com um enxadrista, né? Um atleta de xadrez, olha que legal, para aumentar a performance dele. Bem diferente. Kleber, eu queria fazer uma pergunta acerca de para se trabalhar hipnose num campo da empresa, né? Se a gente for fazer um trabalho com os colaboradores, um trabalho de performance, de capacitação de colaborador, para se trabalhar com a hipnose, há que se ter autorização do colaborador? Ele tem que, de alguma forma, autorizar? Ou isso não pode depois gerar um problema para a empresa, do colaborador se alegar que ele estava sob efeito de hipnose ou alguma coisa, ou que trabalharam? Você já ouviu falar isso? É possível? Já ouvi falar de coisas assim, sim, mas isso é uma loucura. Vamos lá, primeira coisa. O que é a hipnose? Vamos desconstruir aquilo que eu falei no começo. Hipnose é um estado ampliado de concentração, só isso. Então a pessoa diz assim, fui induzido a fazer isso por causa da hipnose, é balela. Então, antigamente, quando tinha muito misticismo em torno da hipnose, podia ser que um juiz deslocado fizesse isso. Mas hoje, bota 2 hipnólogos lá para testemunhar e vão dizer que o cara é louco e que o cara é mau caráter, querendo ganhar dinheiro da empresa. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Hipnose é um estado ampliado de concentração. Quando você manda um e-mail para o cara e o cara começa a ler detalhadamente, porque tem muitos detalhes, o cara está no estado ampliado de concentração. Só não está tão alto quanto o estado hipnótico. Mas o que você está fazendo é para o bem do indivíduo. Para ele se sentir bem, para ele performar melhor, para ele zelar melhor pelo trabalho dele. Então, não existe isso. Para Kleber, eu peguei um cara lá que e sacaneei o cara na empresa. Aí eu fiz um pouquinho de show. Falei para vocês que ia falar de hipnose de palco depois quando acabasse, né? Vamos falar um pouquinho. Fiz o show, o cara ficou constrangido, passou vergonha, aí é outra história. Tá? O cara imitou galinha, tá todo mundo sacaneando ele até agora, aí vai te processar, vai. Mas não é pela hipnose, é pelo constrangimento que ele passou, entendeu? Então, o fato de legalmente o cara querer sujeitar você a alguma coisa porque ele passou por um processo de desenvolvimento hipnótico, isso não existe. Isso não existe. É a mesma coisa que mandar para a sala de treinamento e ele te processar porque você mandou no treinamento. Opa, André, você está aí, meu amigo, sem problemas.
Sim, mais uma pergunta. O André está indo embora. Valeu, André. Como é que... Sim, pode falar, Marcos. Teu som saiu, Marcos. Espera aí. Desculpa. Como que se dá a formação para que a gente possa saber, na hora de contratar, se aquela pessoa tem aquela capacitação para aquilo ou não? Porque a gente, pelo menos eu, no meio, vejo muito coaching formado pela experiência, né? Eu trabalhei 20 anos com isso, hoje eu sou coach, mas não tem nenhuma formação específica para essa atuação. Para trabalhar com hipnose, qual é o tipo de formação? O que a pessoa tem que apresentar que gabarite ela a trabalhar com isso? Pois é, eu vou te falar uma coisa terrível, tanto para a hipnose quanto para o coaching, né? Por acaso, a minha formação em coaching é muito antiga, numa época que não tinha escolinhas na esquina, tá? Então, obrigado, Cassandra. Então, por acaso, mas se fosse hoje, talvez eu não fizesse aquela formação. Se você me perguntar, Kleber, tem dois lados no que eu vou falar, tá? Muito cuidado. Tem muita formação teco-teco por aí? Tem muita formação ruim de coaching? Tem, demais. Tem muita formação que não é renomada e que é boa? Tem. Então é complicado eu dizer isso. Quanto à hipnose, também é super complicado. Hoje em dia, qualquer carinha na esquina dá curso de hipnose. É muito fácil você aprender teoricamente. Agora, o que você faz com isso demanda uma bagagem. Quando eu fiz minha formação em coaching em 2003, eu vou dizer para você, eu não sabia fazer nada. A formação não me ajudou. Assim, me deu algumas diretrizes. Mas eu fui batendo cabeça e descobrindo um monte de coisa e criando o meu modelo. E eu acredito que essa é a realidade para a grande maioria dos coaches. O problema é que hoje em dia a formação em coaching é marketing, né? Eles ensinam você a usar gatilho mental, a vender e não sabe fazer coaching. Aí tá um problema. Mas tem boas formações que não são de grandes escolas. Então é muito complicado você saber isso. O que pode ajudar e o que vai ajudar com certeza é a bagagem profissional do indivíduo, são as referências de empresas das quais ele já atuou, trabalhos que ele já fez. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Agora, tem riscos? Sempre vai ter, sempre vai ter. Porque os diplomas hoje em dia de hipnose, você vai mandar o diploma do Zé das Couves que deu curso de hipnose. Cara, não sei se é bom ou se não é. Não sei, é complicado dizer isso. Tem grandes escolas de hipnose? Tem a escola até a Omni, que é uma grande escola de hipnose, mas é hipnoterapia. Eu vou te falar, essa hipnose nessa pegada, eu fiz conferência no ano passado no Congresso Brasileiro, não era Congresso Brasileiro, não. Convenção Brasileira de Hipnose, primeira Convenção Brasileira de Hipnose, mostrando essa abordagem empresarial. Eu vi gente falando da hipnose nas empresas que não tinha absolutamente nada a ver, eles faziam terapia dentro da empresa, não tinha essa abordagem. Falei para vocês, essa linha de pesquisa é muito nova no mundo. A mudança de comportamento acontece. No processo terapêutico estudado Se acontece mudança na terapia, acontece no desenvolvimento. É um paralelo fácil. Mas as pesquisas científicas ainda estão começando nessa área. Agora, eu posso garantir para você que funciona e funciona muito bem. Então, empresas aí que já pratiquei isso, Bradesco Seguros, Eurofarma, Petrobras, Marinha. Na Marinha do Brasil, cadê o Tadeu? Ainda está aí? Tadeu? Não está. Tadeu estava lá, fiz uma apresentação, a gente fez esse trabalho com ele também. Aqui o César também já fez na Marinha, já fez em empresas menores, em redes varejistas. Kleber, a gente tá para lá de estourado no horário. Eu acho que a Sofia... sim, não, já acabou. Estou só no bate-papo agora. Aí, se a gente puder ir terminando, só porque eu acho que a Sofia quer fazer aí as considerações do grupo e a gente poder encerrar. Legal, porque nós temos uma reunião agora também, aí vai ficar muito tarde para a galera. Uhum. Beleza, maravilha. Quem quiser mais informações, saber mais coisas, pode me contatar aí, pode mandar o WhatsApp. Quem quiser conhecer mais coisas, fica à vontade. E quem quiser ganhar o e-book já sabe o que fazer. Muito bom, Kleber. Bem, Sofia. vai, Karina. Não, só falando, muito bom. A gente ia falar do próximo evento. Mais uma vez a gente agradece você estar aí com a RHLF. Você já é um parceirão nosso, desde lá de trás, conforme eu falei aí. Parceirão mesmo, você sabe disso, né? Pau para toda a obra. A gente agradece muito. Eu acho que o assunto vai até meia-noite, se deixar. Você vê que as pessoas não estão saindo, todos estão gostando muito mesmo. Acho que foi bem bacana esse esclarecimento que você deu sobre algumas coisas que muitas pessoas têm até medo, né? Então, assim, valeu pela noite aí com você, tá? Muito, muito obrigada. E eu quero agradecer a participação de todos.
Depois você pode continuar contato com o Kleber. Acho que todo mundo tem o Instagram do Kleber. Façam mais perguntas a ele, dão continuidade